tudo bem? Hoje vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre finais. E vamos continuar com os estudos sobre finais de peões e reis. Vamos trazer hoje para vocês um assunto muito interessante, a triangulação. Muito importante nos finais de reis e de peões. Já vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Nós temos o rei branco em D5, um peão branco em C5 e um peão em B6, as pretas com rei D7 e um peão em B7. Nesta posição, as brancas devem jogar primeiro. Mas, para vencer a partida jogando primeiro, as brancas precisam jogar de forma adequada. E se elas jogam primeiro aqui, estando os reis em oposição, significa que as brancas estarão perdendo a oposição. Se nesta posição as pretas jogassem primeiro, elas perderiam a partida. Vou mostrar a vocês como. Então as pretas poderiam jogar, por exemplo, rei C8, as brancas teriam rei E6, teremos rei D8, rei D6 com oposição vertical, e após rei C8 teríamos rei E7, e após rei B8 teríamos rei D7, e após rei A8 das pretas, as brancas não devem jogar rei C8 nem rei C7, pois teremos empate por afogamento, mas a vitória vem através do lance C6. E após C6, se as pretas jogam rei B8, teríamos aqui C7 cheque seguido de C8 com vitória das brancas. Então aqui as pretas devem jogar B captura C6 e após B captura C6 teríamos rei C7 por parte das brancas seguido de B7 cheque e B8 igual a dama com provável vitória das brancas. Mas aqui nesta posição as brancas já estão vivendo um problema porque elas jogam primeiro, elas perdem a posição. E o único caminho para vencer é através da triangulação. E o que é a triangulação? É de fato a formação de um triângulo com 3 casas adjacentes. A ideia é a seguinte: as brancas precisam jogar primeiro aqui, nesta posição, mas conseguirão vencer se elas passam a vez para as pretas, ou seja, nesta mesma posição, as brancas precisam deixar que as pretas joguem primeiro, e para conseguir isso, farão uso da triangulação. Elas perderão um tempo para alcançar a posição que elas desejam com a vez das pretas. Vamos ver como. Então aqui as brancas jogam o primeiro lance, rei na casa E5. Bom, vocês podem observar que as pretas possuem 5 possibilidades: rei C6, rei C8, rei D8, rei E8 e rei E7. Vamos considerar apenas 2 e vocês podem, por conta própria, treinar outras posições das 5 para chegar à conclusão de que aqui as brancas devem vencer com a triangulação. Vamos ver. Por exemplo, se as pretas jogam rei E7, teremos oposição para as pretas, mas elas viverão um problema após o lance C6. Observem que após C6, se as pretas jogam B captura C6, teremos B7 igual a dama e o rei está fora do quadrado do peão. Vamos voltar à posição. Se após C6 as pretas jogam rei D8, teremos simplesmente C captura B7 com a coroação inevitável do peão das brancas. Então aqui, após rei E5, as pretas não devem jogar rei E7. Vamos tentar rei C6. Após rei C6, as pretas atacam C5 e as brancas respondem com rei D4. Observem que após rei D4 das brancas, as pretas possuem rei B5 e rei D7. Se as pretas seguem com o rei para B5, estão afastando o rei do ponto que precisa ser defendido, que é o peão de B7 nesta posição, por exemplo, e as brancas jogam rei D5 com provável vitória. Mas aqui as pretas devem jogar rei D7. Observem que após rei D7, as brancas jogarão rei D5 e obtemos a mesma posição do início do vídeo, mas agora a vez é das pretas e as pretas perdem o jogo. Vamos ver como. A mesma manobra que mostrei a vocês inicialmente. Rei C8, por exemplo, temos rei E6, oposição diagonal, rei D8, rei D6, oposição vertical, rei C8, rei E7, rei B8, rei D7 e após rei A8 das pretas teremos C6 por parte das brancas. B captura C6, rei C7, seguido de B7, B8 igual a dama, com vitória das brancas. Mas vocês podem estar pensando o seguinte aqui nesta posição. Vocês podem estar observando a posição
e de repente encontrar uma forma de vencer para as brancas que não tem relação com a triangulação. Provarei para vocês que a triangulação é o único caminho de vitória para as brancas. Observe, as brancas poderiam tentar a vitória com o lance C6 cheque. Após C6, as pretas têm algumas possibilidades. B captura C6 com cheque, rei C8 ou rei D8. Vamos ver a seguinte manobra. B captura C6 cheque. Após este movimento, as brancas devem vencer o jogo com rei C5. E aqui as pretas jogam rei D8. E após rei D8, as brancas não devem capturar o peão de C6 aqui. Por exemplo, se rei C6, teremos rei C8. E após B7 cheque, teremos rei B8. E só resta agora as brancas jogar rei B6 com afogamento do rei preto. Vamos voltar à posição. Mais uma vez, até o ponto em que joguei C6, cheque. De novo. BC6, cheque, rei C5, rei D8 das pretas. E o lance vencedor das brancas aqui é rei D6 com oposição. E após C8, captura do peão de C6, mantendo a oposição. Rei B8. E observem que após rei B7, as pretas precisam abandonar a casa B8. E as brancas jogam rei C7, seguido de coroação do peão. Então vocês observam que as brancas vencem se as pretas capturam o peão, mas vamos voltar à posição. Após C6 cheque, as pretas jogam simplesmente rei C8 nesta posição. E se as brancas respondem com CB7 cheque, simplesmente rei captura B7 e observem que o rei já está na coluna do peão e vai garantir o empate controlando a casa de promoção. Então após rei C8, as brancas jogam, por exemplo, rei na casa D6. E após rei D6, rei B8 para as pretas. Observem um grande detalhe. CB7, ou seja, peão de C capturando B7, teremos empate. Se as brancas jogam C7 cheque, teremos empate também devido a rei C8. E observem que o rei branco não pode chegar a E7 e nem a E6, porque vai manter o rei do adversário, ou seja, das pretas, afogado na posição. E se no lugar de C7 as brancas tentam rei D7, teremos B captura C6. E após rei captura C6, teremos rei C8, B7 cheque, rei B8 e resta apenas brancas, rei B6 com afogamento. Então vocês podem observar que a triangulação é o único caminho para a vitória das brancas. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo seguinte é bastante conhecido. Inclusive, esta posição já foi alcançada de pretas por Garry Kasparov, que venceu seguindo exatamente o plano de triangulação. Vamos ver aqui. As brancas devem jogar primeiro nesta posição mais uma vez. E elas têm como objetivo passar a vez para as pretas, perdendo um tempo fazendo uso da triangulação. Elas querem alcançar a mesma posição, sendo a vez das pretas. O que as pretas estão tentando evitar aqui? A entrada do rei branco na casa B6, chegando até o peão de A6, e também a chegada à casa D6, que pode levar as brancas à vitória, dependendo da oposição nesta situação. E aqui as brancas farão uso da triangulação. Elas jogam rei D5. Após rei D5, observem o seguinte. As pretas têm possibilidades. Elas têm rei na casa B8, rei na casa C8 e rei na casa D8. Aqui o que vai ser levado em consideração é correspondência entre casas. O que eu quero dizer a vocês. Se as pretas tentam agora rei D8, teremos rei D6 oposição, observe, rei C8, C7, o rei preto deve abandonar a casa de promoção do peão C8 e agora as brancas jogam rei D7 seguido de C8. Obviamente com cuidado. Por que com cuidado? Olha a ciladinha que podemos ter aqui. Se o rei vai a 7 agora e as brancas coroam o peão em dama, teremos o afogamento. As pretas nada teriam essa alternativa, mas se as brancas coroam bispo de casas brancas ou torre, devem vencer o jogo. Vamos voltar. Toda a posição. De novo, porque a triangulação requer atenção por parte do jogador. Vamos colocar um peão de novo aqui em C6 e vamos lá, rei D5. Então vocês observaram que
rei D8 leva a derrota. A casa correspondente à casa D5 será a casa C8, rei C8. O que significa para nós? Agora, mais uma vez, se as brancas jogarem agora aqui rei D6, teremos rei D8 com posição e as pretas garantem um empate. Vou mostrar a vocês como. Rei D6, rei D8 oposição, C7 cheque, rei C8, após rei C8 resta apenas rei C6 com empate por afogamento. Voltando mais uma vez. É assim que temos que estudar. Vamos lá. Rei D5. Então chegamos à conclusão que temos rei C8. As pretas precisam sempre garantir a possibilidade de chegar a C7 quando as brancas jogarem C5. Por isso a triangulação para as brancas vai ter uma importância enorme. Aqui, após rei C8, as brancas jogam rei D4. Observem, rei D4. Obviamente as pretas não devem jogar em C7, pois as brancas jogarão em C5 e ganharão o jogo. E aqui as pretas respondem com rei D8. As brancas jogam rei C4. As pretas rei C8. E agora finalizamos a triangulação com rei D5. E observem que rei D5 das brancas está ameaçando rei C5 e ameaçando rei D6 nessa posição. E as pretas devem jogar para evitar estas possibilidades. Por exemplo, aqui, rei C7. E após esse C7 teremos rei C5 por parte das brancas, ganhando a luta através da triangulação, pois agora as pretas jogam, por exemplo, rei C8, teremos rei B6, se rei B8, teremos rei captura 6, se rei C7, rei B5, e as brancas devem vencer com facilidade este final, por ter dois peões. Vamos voltar à posição e observar o desenho do triângulo. Temos o rei chegando, olha só, em D5, de D5 para D4, de D4 para C4 e de C4 para D5, e temos realmente um triângulo formado aqui com as casas D5, D4 e C4. E as brancas vencem através dele, pois passaram a vez para seu adversário. Faça um estudo mais aprofundado da triangulação no xadrez, pois ela é extremamente importante nos sinais de reis e peões. Ela também pode surgir em finais com um número maior de peças, como torre e bispo, na partida, mas o nosso foco aqui é triangulação nos sinais de reis e peões. Espero que vocês tenham entendido este conceito de triangulação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus likes se assim quiserem e seus comentários, que irei respondê-los. Até o nosso próximo encontro.